Então, essa visão começou a permear muito essa questão. Agora, a igreja teve sempre um papel muito ambíguo, a Igreja Católica, nessa questão escravista, né? Você tinha os movimentos de base, talvez a própria ação dos padres, que debatiam isso, às vezes ela ia contra, às vezes a favor da própria ação escravista, e isso ficou muito ambíguo ao longo da história, né? Especificamente no final do século XIX, ela, lógico, teve um papel importante enquanto instituição de Estado, inclusive para a efetivação da abolição. Agora, o que é mais importante nisso tudo é como a sociedade ou os grupos sociais hoje estão lendo essa memória, não é? Por exemplo, o movimento negro, muitas vezes, ele não concorda tem esvaziado o discurso sobre o 13 de maio, por exemplo, e tem deslocado o discurso para 20 de novembro, que é o discurso sobre o Zumbi dos Palmares e a concepção de resistência e tal. Isso tem esvaziado o discurso e a memória sobre o próprio 13 de maio. Então quer dizer que os movimentos negros hoje, em geral, não estão querendo lembrar do 13 de maio porque, para eles, essa questão da abolição não diz tanto quanto a resistência negra, porque o Zumbi de Palmares, ele reforça ainda esse negro do imaginário, né? Aquele que lutava, que se rebeliava contra o senhor dele e etc. e tal. Quer dizer, nós não precisamos de ninguém vir aqui tentar nos libertar, porque a gente tem força para isso. De uma concessão que tinha grupos sociais de brancos participantes. E aí entra a questão da identidade também. Isso é uma briga política, né? É enorme, porque ainda tem muito quilombares, né, quilombolas, perdão, que se derivam desses quilombos até os dias de hoje. Então você imagina a briga social que isso deve trazer. Não, eu, por exemplo, eu dou aula no CTMDT, que é em Santa Luzia. Toda vez que eu dou aula no CTMDT, eu passo na porta de um quilombo. Eu não me lembro o nome agora, mas tá lá uma placa todo tamanho, assim, indicando quilombo tal, que eu não me lembro agora o nome exato. Então, quer dizer, até hoje você tem essa ideia, mas quanto mais você segrega, eu fico pensando o seguinte, que mais você está difundindo essa ideia das raças, que eu acho que eu acho que é perda de tempo ficar discutindo, né, qual a raça que tem direito, apesar qual a raça de que né, é superior. A gente tem essa dívida histórica em função da questão mesmo da escravidão, em função do negro, esses navios negreiros que vinham. Então, você acha que não fica essa dívida histórica em função assim? Na verdade, tem uma dívida histórica, mas também há muita confusão nessa situação toda. Por exemplo, a ideia de que todo negro era escravo, a ideia de que todo negro era africano, quer dizer... Que todo escravo era negro. E que todo escravo era negro. É isso que quer dizer, porque não, essa para mim é majoritária. Isso é muito complicado. Mas não é verdade. Até hoje, não é verdade. Você falou no início que não acredita que tenha escravidão no Brasil hoje. Não. Mas assim, sim. num certo sentido, mas você tem, por exemplo, o tráfico humano hoje é uma coisa muito séria. E isso não deixa de ser uma escravidão. Né? Pessoas são traficadas para prostituição, por exemplo. Eu acho que você consegue fazer relações de semelhança, mas dizer que é uma ação exclusiva do sistema escravista ou pensar que isso possa existir nos dias de hoje é uma relação um pouco anacrônica, porque, na verdade, a questão da própria escravidão, para ela ser justificada, ela precisa ter um sistema jurídico. Não é? Ah, sim, não, claro. A gente não está falando dessa perspectiva legal, jurídica, do sistema de governo da época, né? Que a gente tinha, sistema feudal, etc. Estou falando as práticas mesmo. Não, algumas práticas sim. Algumas práticas você tem uma relação análoga. Sim. Eu acho que tem, por que o cuidado com isso, na minha opinião? Trabalho escravo atual, denunciar esses trabalhos escravos, eu acho que a gente tem que ter cuidado até com o seguinte, porque eu acho que a gente pensa numa ideia de permanência da escravidão no Brasil, mas que, interessante pensar isso, mas por outro lado mascara as mazelas de um outro sistema. Sim. Isso é que eu acho... Seria uma escravidão do sistema capitalista. E é outra questão. Né? Por mais que a gente saiba que estejamos no sistema capitalista, de alguma forma fica parecendo um sistema paralelo ao sistema capitalista. E no fundo, as engrenagens e os problemas políticos do Brasil, os problemas políticos de imigrantes e da pobreza mundial, em alguma medida, eu acho que tem que ser denunciado, isso está sendo feito, e pode até ter o rótulo de escravidão. Mas eu acho que tem que ter uma clareza em relação aos mecanismos atuais que perpassam, que permitem com que isso aconteça de alguma forma.
A desigualdade social, os problemas do sistema, leis, o governo, o regime de trabalho, uma organização melhor, fiscalização, isso é uma coisa. Então, de alguma medida, chamar isso de escravidão, eu sinto um pouco. Não sei se eu estou viajando muito, Locke, mas pelo que eu percebo, o cuidado tem que ser extremo. Por quê? Porque se você for ver no resultado final, a própria sociedade, o seu sistema causa essa situação que está acontecendo. O que você está falando, por exemplo, quando o governo brasileiro autoriza a entrada de pessoal, acho que é de Peru ou Chile, não sei. Bolívia, né? Você viu o governo também. No Haiti, o governo trouxe, acho que 5 mil, sei lá, ou mais, de haitianos para trabalhar na construção civil aqui. E aí, quando você vai ver as condições subhumanas, né? Quer dizer, o cara entra e não dá condição nenhuma. Quer dizer, o próprio sistema está dando manutenção nessa mentalidade de um trabalho escravo que era do século XIX, por exemplo. Né? Sim. E essa questão é importante, por quê? Porque se você desconstrói um pouco essa questão da ideia de escravismo no período atual, você vai fazer uma crítica mais profunda aos mecanismos do tempo presente que remetem a isso, porque eu fico preocupado, porque acaba sendo uma coisa, um discurso que se legitima, né? Por exemplo, não, o Brasil é um país que teve escravidão durante muito tempo, por isso nós temos isso aqui. E não é somente uma questão dessa, é uma questão pontual do nosso tempo, claro que existe toda uma tradição ligada a isso, mas é uma questão do mecanismo geral desse processo de globalização que é muito complicado. Agora, Rangel, eu queria até perguntar, você estava dizendo acerca de alguns documentos, foi encontrado algo que relatou a existência de escravos ricos naquela época, por exemplo? Muitos documentos, você tem muitos documentos que mostram a mobilidade e ascensão econômica desses ex-escravos, desses libertos. É muito comum você remeter a testamentos e inventários do século XVIII e XIX e encontrar. Não é? Na verdade, essas questões não foram trabalhadas devidamente. Muito porque se criou também uma memória que esses documentos haviam sumido. E, na verdade, nos arquivos regionais e cartorários e da própria igreja, você remete todo o tempo a esse período escravista nosso, que mostra justamente uma mobilidade, vários sujeitos, uma mobilidade intensa. Outra coisa, por exemplo, nesse período que eu estou falando, do 19 e do 18, você tinha a distinção em vários termos. Por exemplo, você não tinha uma sociedade dividida entre negros e brancos, ou entre pretos, como era a designação da época, e brancos. Você tinha mulatos, você tinha pardos, você tinha crioulos, você tinha cabras, ou seja, uma série de distinções que iam se afirmando a identidade em relação aos outros, que eram concepções extremamente distintas. Então, pensar essa sociedade através da dicotomia black ou white, né, preto e branco, é também uma forma errônea de se pensar. Sim. Construída posteriormente. Até para a gente finalizar, é um tema que a gente gostaria de ficar aqui o dia inteiro falando, porque é um tema que percebe uma aula de história. E a cultura foi muito roubada, acho que até mesmo da educação. Mas assim, o que a gente pode resumir, Locke e Rangel, na questão daquilo que foi história no passado com o atual, com o presente de hoje. Quais são as raízes que isso trouxe para o Brasil? Eu acho que o maior problema, até mesmo, não foi pós-abolição, mas foi a falta de informação, a falta de conhecimento, que tudo que tange história no Brasil, eu penso, é muito roubada. Acho que só 2% é passado à população. A gente vê o grito de independência, nós falamos naquele dia, sobre somente os militares sabiam o que está acontecendo, a população nem imaginava o que acontecia naquele dia, e acho que isso perdura até os dias de hoje. Fala um pouco, para a gente terminar mesmo, dos fatores de identidade do passado para os de hoje, e até mesmo, Locke, a sua opinião sobre essas empresas que estão sendo pegas, tratadas como trabalho escravo também. Eu acho que o problema, como a gente falou da questão militar, o problema foram os anos no século XX que nós estivemos sob o regime militar, que não permitiu a entrada desse pensamento histórico mais revisionista. Esse pensamento que reavalia a história dos grandes heróis, dos grandes feitos, né, ela só vai entrar no Brasil no final da década de 80. Né? Na França você tem uma revolução epistemológica, né, científica da história em 1929. E essa historiografia ela só vai entrar no Brasil na década de 80. Então, o motivo para isso é esses anos de ditadura que a gente teve, de não liberdade política. Essa é a primeira coisa. Agora, eu queria falar uma coisa muito importante, que eu acredito que a gente está vivendo uma crise muito grande em termos de identidade.
devido a esse debate sobre identidade atual, globalização, fragmentação das identidades, a gente tem discursos emergindo de todo lado para se colocar politicamente. É natural. Só que eu vejo que nessa construção discursiva, seja em relação ao movimento ligado à raça, sexualidade, religioso e diversas formas que estão tentando reavaliar uma unidade do sujeito iluminista, né? Está gerando um problema enorme, porque na verdade você vê uma luta onde quase tudo se torna legítimo. Né? Você tem uma defesa de uma posição, essa posição vira uma militância. E você tem várias posições onde todas viram uma militância. E você virou inimigo de quem pensa diferente de você. Exato. E você virou inimigo nessa luta de quem pensa diferente de você. Né? E os fortes sobrevivem. Então é uma situação muito complicada nesse mundo atual. E com relação ao presente, por exemplo, a gente discutiu essa questão do trabalho, a existência desse trabalho escravo hoje. Eu acho que a questão fundamental é não pensar tanto nessa questão da dívida, né? Porque há um entrave em relação ao Brasil, em relação ao cenário internacional, com relação a isso. Senão nunca paga essa dívida. Você não vai pagar, ela é impagável. Exatamente, é o que eu penso. Ela é impagável. Não tem como. Mitifica o discurso. Então, quando você coloca, como jornal, né, Alforria Mineira... É a mesma coisa da questão que fazem com a Alemanha, por exemplo, em relação à questão do Holocausto, genocídio, do genocídio. A questão de Alforria Mineira não é a questão da Alforria Mineira. Quais são as questões políticas atuais? Qual o debate atual em relação ao trabalho forçado que tem que ser discutido publicamente, ser debatidos e não pensar na questão da herança. Não é? Existe uma herança histórica, né? Então esse debate tem que ser atualizado, na minha opinião. Mesmo porque a gente tem regulamentação, inclusive jurídica, para os dias de hoje. Então, eu acho que você tratar aquilo como uma tradição jurídica do passado, sendo que nós temos hoje uma legislação que rege todos nós de uma maneira única. Moderna, né? Moderna. Eu queria voltar no ponto, embora eu esteja voltando um pouco, um pouco mais aos tempos coloniais, mas, por exemplo, quando a Revolução Industrial ela se impôs, a relação de dieta de um trabalhador que estava exercendo as suas ações na Inglaterra vitoriana eram, às vezes, mais degradantes do que as pessoas que estavam no sistema escravista brasileiro, por exemplo. Ou seja, tem estudos falando sobre as dietas, tem estudo falando sobre o que o escravo comia, o que essas pessoas comiam, que trabalhavam 16, 18, 20 horas, que não era desumano, que era até mais desumano do que o próprio sistema escravista. E são coisas muito interessantes para se fazer comparação. Eu acho que a gente ia ter que ter um programa inteiro para falar realmente desse tema, que fique claro que o que a gente quer defender realmente é a história do nosso país e os termos de acordo com os termos e não com a construção de identidade que cada militância faz. E a gente quer agradecer mesmo ao Locke. É sempre, eu sou um que cobra sempre sua presença aqui, Locke. Muito obrigado. Porque realmente é sempre muito esclarecedor. E agora o Rangel também. Vai ser uma briga trazer vocês dois sempre aqui. Porque foi verdade. Muito obrigado. Vai ser fácil. Obrigada, gente.